Nunca subestime alguém só pela aparência ou posição social. Malik Williams tinha apenas 17 anos quando começou a trabalhar como copeiro em um restaurante de luxo, onde era tratado com desprezo pelo chefe Sebastian Cross. Todos os dias, enquanto limpava pratos e organizava a cozinha, o jovem guardava um segredo que ninguém imaginava. Um talento que estava prestes a salvar um restaurante inteiro da falência e colocar o arrogante chefe em seu devido lugar. Esta é uma história sobre como a humildade pode esconder a grandeza e como uma única oportunidade pode mudar o destino de uma vida para sempre. Malik Williams sempre soube que sua paixão pela gastronomia era diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Aos 17 anos, enquanto outros jovens da sua idade se preocupavam com videogames e redes sociais, ele passava horas estudando receitas e sonhando em um dia poder criar pratos que tocassem o coração das pessoas. Nascido e criado no Brooklyn, em uma família humilde, Malik entendia desde cedo que seus sonhos precisariam ser conquistados com muito trabalho e determinação. Sua mãe, Sarah Williams, trabalhava como faxineira em 2 empregos diferentes para conseguir pagar as contas básicas da casa. Malik via o cansaço no rosto dela todas as noites e sentia o peito apertar. "Mãe, um dia vou cuidar da senhora", prometia ele, abraçando Sarah quando ela chegava exausta do segundo trabalho. Mesmo sendo ainda adolescente, ele carregava o peso da responsabilidade de ajudar a família, mas nunca quis abandonar sua paixão pela culinária. Foi assim que Malik desenvolveu um método único de aprendizado que tocava seu coração profundamente. Todas as tardes, depois da escola, ele ia até a biblioteca pública do bairro e passava horas copiando receitas de livros de culinária em um caderno surrado que ganhara de presente da mãe no seu aniversário de 15 anos. Cada página daquele caderno era preenchida com caligrafia cuidadosa, desenhos de pratos e anotações sobre técnicas que ele aprendia assistindo programas de culinária na televisão velha de casa. O verdadeiro desafio emocionalmente doloroso começava quando Malik chegava em casa, com o pouco dinheiro que sobrava do salário da mãe e, mais tarde, com parte do dinheiro que ele mesmo ganhava fazendo pequenos trabalhos no bairro, como carregar compras para vizinhos idosos ou limpar carros. O jovem comprava ingredientes simples e baratos no mercado local. Cada centavo era contado e recontado. Nada de temperos, importados ou carnes nobres. Malik aprendia a criar sabores extraordinários com batatas, cebolas, frango barato e muita criatividade nascida da necessidade. A cozinha minúscula da pequena casa no Brooklyn se transformava em seu santuário particular, onde ele derramava toda a sua alma. Malik experimentava combinações de sabores, testava técnicas que havia lido nos livros e criava suas próprias versões adaptadas aos ingredientes que podia comprar. Ele descobriu que conseguia fazer um frango que tinha um sabor único, temperado com uma mistura de especiarias que ele mesmo havia desenvolvido após centenas de tentativas. Suas sopas eram cremosas e saborosas, mesmo sendo feitas com ingredientes simples, porque cada uma carregava o amor e a determinação de um jovem lutando por seus sonhos. Sarah sempre incentivava o filho, mesmo quando não entendia completamente a extensão do talento dele. "Meu filho, você tem um dom especial", ela dizia, provando os pratos que Malik preparava para o jantar, com lágrimas de orgulho nos olhos. "Um dia o mundo vai reconhecer isso. Eu sinto no meu coração." Malik sorria, abraçava a mãe com força, mas sabia que precisava de uma oportunidade real para mostrar do que era capaz. A dor de ver Sarah trabalhar tanto o motivava ainda mais. Foi através de um colega da escola que Malik soube da vaga de copeiro no Le Bernardin, um dos restaurantes mais elegantes e caros de Manhattan.
O trabalho não tinha nada a ver com culinária. Seria apenas lavar pratos, organizar a cozinha e ajudar nos serviços gerais. Mas para Malik, aquilo representava muito mais que um emprego. Era a chance de estar perto de chefes profissionais, de observar técnicas avançadas e de aprender com os melhores, mesmo que fosse de longe. A entrevista foi rápida e prática, mas emocionalmente intensa para Malik. O gerente do restaurante, impressionado com a pontualidade, a seriedade e o brilho nos olhos do jovem, o contratou imediatamente. Malik sabia que o salário seria baixo, mas ainda. Assim poderia ajudar nas contas de casa e, mais importante, estaria trabalhando em um ambiente onde poderia continuar aprendendo sobre sua paixão. Quando saiu da entrevista, ele ligou para a mãe chorando de alegria. "Mãe, consegui! Consegui o emprego!" Na noite anterior ao primeiro dia de trabalho, Malik organizou seu caderno de receitas com o carinho de quem guarda um tesouro. Guardou-o cuidadosamente em sua mochila e conversou com a mãe sobre seus planos e medos. "Mãe, eu sei que é só um trabalho de copeiro, mas vou aprender muito lá. Um dia prometo que vou ser um chefe de verdade e a senhora nunca mais vai precisar trabalhar tanto." Sarah abraçou o filho, orgulhosa da determinação dele, mesmo sem imaginar que aquela oportunidade mudaria suas vidas de uma forma que ela jamais poderia sonhar. Naquela noite, Malik mal conseguiu dormir, com o coração batendo de ansiedade e esperança. O primeiro encontro entre Malik e Sebastian Cross aconteceu em uma manhã fria de outubro que marcaria o início de meses de humilhação calculada. Malik havia chegado 15 minutos antes do horário, como sempre fazia, e aguardava nervosamente na entrada da cozinha do Le Bernardin. O ambiente era intimidador. Panelas de aço inoxidável brilhavam sob as luzes fluorescentes. Facas afiadas estavam organizadas com precisão militar, e o cheiro de temperos caros pairava no ar como um lembrete constante de que ele não pertencia àquele mundo. Sebastian Cross entrou na cozinha como um predador avaliando sua presa. Aos 45 anos, ele havia construído uma reputação sólida no mundo da gastronomia nova-iorquina, mas também era conhecido por sua crueldade calculada e pela forma manipuladora como destruía a autoestima de seus funcionários. Alto, sempre impecavelmente vestido com seu uniforme de chefe, Sebastian tinha olhos frios que pareciam dissecar a alma de qualquer pessoa que ousasse desafiá-lo. "Então você é o novo copeiro", disse Sebastian, olhando Malik de cima a baixo com um sorriso cruel que não chegava aos olhos. "Deixe-me deixar uma coisa bem clara, garoto. Aqui não é lugar para sonhadores ou pessoas que acham que merecem mais do que nasceram para ter. Você vai lavar pratos, limpar bancadas e fazer exatamente o que eu mandar, quando eu mandar. Se não conseguir acompanhar o ritmo, pode voltar para onde veio." Malik engoliu em seco, sentindo o coração acelerar, mas manteve a postura ereta. "Sim, chefe, entendo perfeitamente." Sebastian soltou uma risada sarcástica que ecoou pela cozinha. "Chefe, você nem sabe o que significa essa palavra, garoto. Para você, eu sou o Sr. Cross, e você é apenas mais um que não vai durar uma semana aqui. Já vi muitos como você passarem por esta porta." Os primeiros dias revelaram a verdadeira natureza manipuladora de Sebastian. Ele não era apenas cruel. Era estrategicamente destrutivo. Sebastian havia identificado imediatamente a paixão de Malik pela culinária e decidiu usar isso como uma arma psicológica. Quando o jovem demorava alguns segundos a mais para lavar uma panela, porque estava observando uma técnica culinária, Sebastian gritava: "Pare de se distrair com coisas que nunca vão ser suas. Minha avó de 80 anos lavaria essa panela mais rápido." Quando Malik organizava os utensílios, Sebastian sempre encontrava algo para destruir sua confiança. "Está tudo fora de lugar. Você não tem olhos ou simplesmente não tem cérebro?
Pessoas como você não foram feitas para entender organização. Mas Sebastian era mais esperto do que parecia. Ele percebia que Malik era diferente dos outros funcionários. Havia uma determinação no olhar do jovem que o incomodava profundamente. Por isso, Sebastian desenvolveu uma estratégia cruel: fazer Malik se sentir inferior de forma tão sistemática que ele desistiria dos seus sonhos por conta própria. "Sabe qual é seu problema, garoto?", dizia Sebastian com falsa preocupação na frente dos outros funcionários. "Você acha que assistir televisão e copiar receitas de livros te fazem entender culinária? Isso é patético." Malik não se deixava abater facilmente, mas cada comentário era como uma facada no coração. Mesmo sendo humilhado diariamente, ele observava tudo com atenção redobrada, transformando a dor em combustível para aprender. Enquanto limpava as bancadas, ele prestava atenção em cada movimento dos outros cozinheiros. Quando levava pratos para a área de lavagem, ele memorizava as apresentações e os aromas. Cada técnica observada era uma pequena vitória contra a crueldade de Sebastian. Sebastian, por sua vez, interpretava a resistência de Malik como insolência disfarçada. "Olhem para ele", dizia Sebastian para os outros funcionários, apontando para Malik com desprezo calculado. "Nem reage quando é corrigido. Provavelmente nem entende o que está acontecendo aqui. É o tipo de pessoa que acha que merece algo sem trabalhar por isso." Os outros cozinheiros, intimidados pela autoridade de Sebastian, riam nervosamente, mas alguns começaram a perceber a injustiça da situação. A situação escalou de forma devastadora quando Sebastian descobriu que Malik carregava um caderno na mochila. Durante uma pausa para o almoço, o chefe cruel pegou o caderno sem permissão e começou a folhear as páginas com uma crueldade teatral. "O que é isso aqui? Receitas copiadas da internet?" Sebastian gargalhou alto, chamando a atenção de toda a cozinha. "Vocês viram isso? O copeiro acha que é chefe. Que comédia! Olhem essas anotações infantis." Ele mostrou algumas páginas para os outros funcionários, zombando das anotações cuidadosas de Malik de forma calculada para causar o máximo de humilhação. "Frango temperado com amor", leu Sebastian em voz alta, imitando uma voz infantil. "Que romântico! Talvez devêssemos colocar isso no nosso menu sofisticado." A risada cruel ecoou pela cozinha, e Malik sentiu o rosto queimar, de vergonha, mas também de uma raiva que crescia silenciosamente. Malik sentiu o mundo desabar, mas não disse nada. Ele apenas estendeu a mão com dignidade e pediu: "Por favor, Sr. Cross, me devolva meu caderno." Sebastian jogou o caderno no chão propositalmente, espalhando algumas páginas. "Esqueça essas fantasias, garoto. Você nasceu para lavar pratos, não para sonhar. Quanto mais cedo aceitar sua realidade, melhor para todo mundo." Naquela noite, Malik recolheu cuidadosamente as páginas espalhadas e reorganizou seu caderno, com lágrimas nos olhos. Algumas folhas estavam rasgadas, mas ele as colou com fita adesiva, como se estivesse curando feridas do próprio coração. Em casa, ele contou para a mãe sobre a humilhação, e Sarah consolou o filho. "Filho, pessoas cruéis atacam os sonhos dos outros porque têm medo de que eles se realizem. Não desista do que você acredita. Essa dor vai passar, mas seu talento é para sempre." Nos dias seguintes, Sebastian intensificou os maus tratos de forma estratégica e psicologicamente destrutiva. Ele fazia Malik trabalhar em horários extras sem pagamento adicional, dava tarefas impossíveis de serem cumpridas no tempo estabelecido e sempre encontrava motivos para atacar a autoestima do jovem. "Você é o copeiro mais lento que já vi", dizia Sebastian com uma crueldade quase científica. "Suas mãos são tão inúteis quanto sua cabeça. Pessoas como você são o motivo pelo qual este país está em decadência."
Apesar de toda a crueldade calculada, Malik começou a perceber algo importante que Sebastian tentava esconder. O chefe estava nervoso, tenso, mais irritado do que o normal. Nas conversas que ouvia entre os outros funcionários, ele descobriu que o restaurante estava enfrentando problemas sérios. Clientes importantes haviam cancelado reservas, críticas negativas apareciam nas redes sociais e rumores sobre dificuldades financeiras começavam a circular como um câncer. Sebastian usava Malik como bode expiatório para todos os problemas do restaurante, culpando o jovem por coisas que não tinham nada a ver com ele. É por causa de funcionários como você que este lugar está perdendo prestígio, dizia ele, mentindo descaradamente. Clientes percebem quando há incompetência na equipe. Era uma estratégia cruel e manipuladora para desviar a atenção dos verdadeiros problemas do estabelecimento. Malik, por sua vez, continuava aprendendo em silêncio, transformando cada humilhação em motivação. Ele observava como Sebastian preparava os pratos principais, memorizava as combinações e entendia a importância de cada técnica, mas também percebia os erros e limitações do chefe cruel. Mesmo sendo tratado como inferior, ele sabia que cada dia, naquele ambiente, era uma oportunidade de aprendizado que ele não desperdiçaria. E no fundo do coração, uma certeza crescia. Um dia, Sebastian pagaria caro por toda aquela crueldade. Enquanto Sebastian Cross continuava suas humilhações calculadas, Malik desenvolveu uma rotina secreta que se tornou sua salvação emocional e seu refúgio contra a crueldade diária. Todas as noites, depois de um dia exaustivo no Le Bernardin, onde cada minuto era uma batalha contra a degradação psicológica, ele voltava para casa com a alma ferida, mas com a mente fervilhando de novas ideias. Durante o trabalho, ele havia observado técnicas avançadas, ouvido conversas sobre combinações de sabores e memorizado cada detalhe. Dos pratos que passavam por suas mãos machucadas na área de lavagem. A pequena cozinha do apartamento no Brooklyn se transformava em seu santuário particular, onde Malik podia finalmente respirar livremente e ser quem realmente era, com o dinheiro que sobrava do seu salário, depois de ajudar a mãe com as contas e guardar cada centavo como se fosse ouro. Malik comprava ingredientes simples no mercado local. Ele sabia que não podia comprar salmão fresco ou trufas como via no restaurante, mas descobriu algo muito mais valioso, que podia adaptar técnicas sofisticadas usando frango, batatas, cebolas e temperos básicos, criando sabores que vinham direto do coração. Uma das primeiras conquistas que encheu Malik de orgulho foi dominar o refogado perfeito que havia observado Sebastian fazer centenas de vezes. Em casa, usando uma panela simples e óleo comum, Malik experimentou diferentes temperaturas e tempos até conseguir criar cebolas douradas que liberavam um aroma irresistível e sabiam como pequenos pedaços de felicidade. Sua mãe Sara ficava emocionada. "Filho, essa cozinha nunca cheirou tão bem. É como se você trouxesse magia para nossa casa." Malik também desenvolveu sua própria arte do tempero equilibrado, algo que transformava ingredientes simples em experiências emocionantes. Ele criou sua mistura secreta de especiarias, combinando sal, pimenta, alho em pó, páprica e um toque de açúcar mascavo que lembrava o carinho da sua falecida avó. Essa mistura se tornaria sua assinatura pessoal, capaz de transformar um simples frango assado em uma experiência que tocava a alma de quem provava. Durante os fins de semana, Malik dedicava horas inteiras para experimentar e sonhar, transformando sua pequena cozinha em um laboratório de criatividade culinária. Ele adaptava receitas francesas clássicas que havia visto Sebastian preparar, mas usando ingredientes acessíveis e adicionando um toque pessoal que vinha de suas raízes familiares.
Uma das suas criações mais orgulhosas foi uma versão especial de frango ao vinho, feita com ingredientes humildes, mas que carregava uma profundidade de sabor que ele nunca havia experimentado antes. O caderno de receitas de Malik evoluía como um diário emocional de sua jornada culinária. Além das receitas copiadas de livros, ele agora adicionava suas próprias criações e adaptações. Cada página preenchida com anotações detalhadas que pareciam sussurrar segredos. Cebola dourada com paciência e amor. Frango selado com confiança. Molho que abraça a alma. Cada receita era uma pequena vitória contra a crueldade que enfrentava diariamente. No trabalho, Malik começou a demonstrar pequenos sinais de seu conhecimento culinário de forma cada vez mais ousada, sempre discretamente para não chamar a atenção destrutiva de Sebastian. Quando um dos sous-chefes estava com dificuldades para balancear o tempero de uma sopa importante, Malik sussurrou com o coração acelerado. Talvez um pouquinho de açúcar ajude a equilibrar a acidez, senhor. O sous-chefe, surpreso com a precisão da sugestão, experimentou e ficou genuinamente impressionado com o resultado. Em outra ocasião, que quase custou seu emprego, Malik percebeu que uma das panelas estava superaquecendo e poderia arruinar um molho caro que representava horas de trabalho. Arriscando a fúria de Sebastian, ele discretamente chamou a atenção de um cozinheiro. Senhor, acho que aquela panela precisa de atenção urgente. O cozinheiro verificou e descobriu que Malik estava certo, salvando o molho e evitando um prejuízo que teria causado uma explosão terrível de Sebastian. Esses pequenos momentos começaram a criar um respeito silencioso entre alguns funcionários mais observadores. Maria, uma das garçonetes mais experientes, comentou com um colega em voz baixa. Esse menino tem um olho especial para a cozinha. Ele vê coisas que outros não percebem. É quase como se ele sentisse a comida. Mas todos tinham medo de elogiar Malik abertamente, sabendo da crueldade sistemática de Sebastian e temendo se tornarem alvos também. O chefe cruel, por sua vez, estava cada vez mais estressado com os problemas crescentes do restaurante. Clientes importantes continuavam cancelando reservas, reviews devastadores apareciam online diariamente, e a pressão dos proprietários aumentava como uma bomba relógio. Sebastian descontava toda sua frustração e medo do fracasso em Malik, que se tornara seu alvo preferido para liberar a raiva que sentia de si mesmo. Você é um peso morto nesta cozinha, dizia Sebastian diariamente, com uma crueldade que parecia crescer a cada humilhação. Não sei por que ainda não te despedi. Provavelmente é pena do seu tipo. Pessoas como você deveriam agradecer por ter qualquer emprego. Malik respirava fundo, engolia a dor e continuava seu trabalho, mas por dentro ele sonhava com o dia em que poderia mostrar seu verdadeiro potencial e provar que Sebastian estava terrivelmente errado. Uma noite que mudaria tudo, enquanto experimentava uma nova receita em casa, com ingredientes que havia comprado com suas últimas economias. Malik teve uma intuição poderosa que o fez tremer de emoção. Ele combinou técnicas francesas refinadas que havia observado obsessivamente com sabores que lembravam sua infância, temperos que sua avó usava antes de falecer e que carregavam memórias doces de amor familiar. O resultado foi um prato único e emocionante. Frango ao vinho com especiarias que criava uma harmonia perfeita entre sofisticação e autenticidade. Sarah provou o prato e seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho e emoção. Filho, isso não é apenas comida, é arte pura, é sua alma no prato. Malik sorriu, sentindo uma confiança que não experimentava há meses, sabendo que estava descobrindo sua própria voz culinária. Ele não estava apenas copiando receitas, estava criando algo completamente novo, algo que carregava sua personalidade,
sua história e seus sonhos mais profundos. Durante as pausas no trabalho, Malik observava os pratos que voltavam das mesas com a atenção de um detetive procurando pistas. Ele percebia quais pratos os clientes adoravam e quais deixavam pela metade, quais combinações funcionavam e quais falhavam miseravelmente. Essa observação aguçada o ajudava a entender não apenas técnicas de preparo, mas também o que realmente tocava o coração e agradava ao paladar sofisticado dos clientes do Le Bernardin. O conhecimento de Malik crescia exponencialmente a cada dia, alimentado pela paixão e pela dor da humilhação constante. Ele desenvolvia um instinto apurado para combinações de sabores, sabia identificar quando um molho estava no ponto perfeito pelo aroma e criava harmonias culinárias que pareciam impossíveis com recursos tão limitados. Tudo isso acontecia em silêncio, longe dos olhos cruéis de Sebastian, que continuava tratando-o como um simples copeiro sem valor ou futuro. Malik sabia no fundo do coração que um dia teria sua chance de brilhar. Ele sentia que todo aquele aprendizado doloroso, toda aquela prática secreta regada com lágrimas e determinação e toda aquela paixão ardente o estavam preparando para algo extraordinário. O que ele não imaginava era que essa oportunidade chegaria de uma forma tão dramática que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. O mês de novembro trouxe consigo uma atmosfera de desespero que pairava sobre o Le Bernardin como uma nuvem negra prestes a desabar. Os rumores sussurrados que Malik havia captado nos corredores se confirmaram de forma brutal e devastadora. O restaurante estava enfrentando a pior crise financeira de sua história, uma queda livre que ameaçava destruir décadas de reputação. A situação era tão grave que funcionários experientes já haviam sido demitidos sem aviso, e os que permaneciam viviam em estado de pânico constante, sabendo que poderiam perder seus empregos a qualquer momento. Sebastian Cross tentava desesperadamente manter as aparências de controle e autoridade, mas era impossível esconder o desespero que crescia como um câncer em seu interior dia após dia. Suas explosões de raiva se tornaram ainda mais frequentes e violentas, como as de um animal ferido e encurralado. Ele gritava com os cozinheiros por qualquer erro microscópico, quebrava pratos caros quando algo não saía exatamente como esperava e descontava sua frustração principalmente em Malik, que se tornara seu saco de pancadas emocional preferido. Tudo está desmoronando por causa de incompetentes como você, gritava Sebastian como um louco, jogando uma panela no chão com tanta força que o barulho ecoou pela cozinha inteira. Vocês não entendem que cada erro custa dinheiro que não temos? Cada prato mal feito é um cliente que nunca mais volta e conta para outros 10. Malik limpava os cacos em silêncio com as mãos tremendo, mas internamente ele observava como a pressão estava literalmente destruindo o homem que um dia havia sido respeitado na gastronomia nova-iorquina. A crise havia começado 3 meses antes como uma avalanche imparável, quando uma crítica absolutamente devastadora foi publicada no principal jornal gastronômico da cidade. O crítico escreveu com palavras cortantes que o Le Bernardin havia perdido completamente sua identidade, que os pratos estavam sem criatividade e pareciam comida de cafeteria cara, e que o atendimento era arrogante, frio e desrespeitoso. A reputação que Sebastian havia construído ao longo de 15 anos de trabalho duro começou a desmoronar como um castelo de cartas. As reservas caíram de forma catastrófica e assustadora. Mesas que antes eram disputadas por clientes influentes e celebridades agora permaneciam vazias, noite após noite, como lápides em um cemitério gastronômico. O movimento nos fins de semana, que costumava ser intenso e lucrativo, reduziu para menos da metade, deixando a cozinha estranhamente silenciosa e os garçons sem o que fazer. Os proprietários do
Restaurante. Um grupo de investidores implacáveis que havia comprado o estabelecimento 5 anos antes começaram a pressionar Sebastian por resultados imediatos, com ameaças cada vez mais diretas. Se a situação não melhorar dramaticamente nas próximas 2 semanas, vamos ter que fechar as portas permanentemente, disse o gerente-geral em uma reunião tensa que Malik ouviu acidentalmente enquanto limpava perto da sala de reuniões. Os proprietários estão perdendo paciência rapidamente. Eles já estão considerando seriamente vender o restaurante por uma fração do valor ou transformá-lo em algo completamente diferente, talvez um fast food. Sebastian sabia que sua carreira estava literalmente em jogo, balançando numa corda bamba sobre um abismo profundo. Aos 45 anos, ele havia investido toda a sua reputação, seus sonhos e sua identidade profissional no Le Bernardin. Um fracasso daquela magnitude significaria não apenas o fim de suas aspirações na alta gastronomia, mas também a destruição completa de tudo pelo que havia trabalhado. Essa pressão insuportável o transformou em um homem ainda mais cruel, desesperado e perigosamente instável. Malik percebia que a situação estava afetando profundamente todos os funcionários como um vírus emocional. Maria, a garçonete experiente que sempre fora otimista, comentou durante uma pausa com lágrimas nos olhos. Nunca vi o chefe Sebastian tão fora de controle. Ele está perdendo a sanidade. Tenho medo de vir trabalhar. Os cozinheiros mais experientes e talentosos começaram secretamente a procurar emprego em outros restaurantes, criando um clima de instabilidade ainda maior e uma sensação de navio afundando. A qualidade dos pratos também começou a ser drasticamente afetada pela atmosfera tóxica. Com Sebastian constantemente estressado, gritando e criando um ambiente de terror, os cozinheiros cometiam erros por puro nervosismo e medo. Pratos eram devolvidos pelas mesas com reclamações crescentes. Mais reclamações apareciam nas redes sociais como uma avalanche imparável. E a situação se tornava um ciclo vicioso que parecia não ter fim possível. Durante uma tarde particularmente tensa e desesperadora, Malik presenciou uma discussão explosiva entre Sebastian e um dos proprietários principais, que havia vindo pessoalmente ao restaurante com uma expressão furiosa. Sebastian, vocês têm exatamente mais 2 semanas para reverter essa situação completamente, disse o homem em tom glacial e definitivo. Se não houver uma mudança milagrosa e significativa, vamos ter que tomar medidas drásticas imediatas. Estou falando de demissões em massa e possível fechamento. Após a saída intimidadora do proprietário, Sebastian entrou em pânico total. Ele chamou todos os funcionários para uma reunião de emergência, com as mãos tremendo visivelmente. Vocês ouviram claramente, disse ele, com a voz tremendo de desespero e raiva. Nossas carreiras dependem completamente das próximas 2 semanas. Qualquer erro, qualquer deslize microscópico, e todos nós estaremos na rua sem referências. É uma questão de sobrevivência. Malik observava tudo com atenção redobrada, mas também com uma estranha sensação de oportunidade crescendo em seu peito. Ele sabia que momentos de crise extrema às vezes abrem portas inesperadas para aqueles que estão preparados. Durante suas noites solitárias de estudo e prática em casa, ele havia desenvolvido receitas que poderiam surpreender e emocionar qualquer paladar sofisticado. Mas sabia também que Sebastian jamais lhe daria uma chance, cegado pelo preconceito e pela arrogância. A tensão no restaurante era palpável e sufocante. Os funcionários trabalhavam em silêncio mortal, pisando em ovos, com medo de provocar mais uma explosão terrível de Sebastian. O ambiente, que já era hostil, se tornou quase insuportável, como uma panela de pressão prestes a explodir. Malik continuava cumprindo suas tarefas de copeiro com a mesma dedicação,
mas internamente ele sentia que algo monumental estava prestes a acontecer. Uma noite, enquanto organizava a cozinha após o fechamento com movimentos mecânicos, Malik ouviu Sebastian conversando ao telefone com alguém, provavelmente sua esposa. "Não sei mais o que fazer para salvar isso", dizia o chefe, com a voz completamente quebrada e vulnerável. "Minha reputação está arruinada. Talvez eu devesse desistir de tudo e aceitar que falhei miseravelmente." Era a primeira vez que Malik via Sebastian sem sua máscara de arrogância, revelando o homem desesperado que se escondia por trás da crueldade. Naquele momento de vulnerabilidade inesperada, Malik sentiu uma mistura complexa de compaixão humana e determinação crescente. Ele sabia que possuía conhecimentos e habilidades culinárias que poderiam genuinamente ajudar a salvar o restaurante, mas também entendia com clareza dolorosa que Sebastian jamais ouviria sugestões vindas de um simples copeiro negro de apenas 17 anos. O jovem foi para casa naquela noite com um sentimento estranho e poderoso, como se o universo estivesse conspirando para criar algo extraordinário. Sarah percebeu imediatamente que o filho estava mais pensativo e inquieto que o normal. Algo diferente. "Está acontecendo no trabalho, meu filho?", perguntou ela, com a intuição maternal que sempre a guiava. Malik contou sobre a crise devastadora do restaurante, o desespero palpável de Sebastian e a atmosfera de medo que dominava a cozinha, mas deliberadamente não mencionou os planos e intuições que fervilhavam em sua mente. "Mãe, às vezes, as piores situações criam as melhores oportunidades para quem está preparado", disse ele, com um brilho especial e determinado nos olhos que Sarah reconheceu como o mesmo que ele tinha quando criança ao falar de seus sonhos. O Le Bernardin estava literalmente à beira do colapso total. Sebastian Cross enfrentava o maior fracasso de sua carreira e a possível destruição de tudo pelo que havia lutado. E Malik Williams continuava sendo tratado como um simples copeiro descartável. Mas o jovem sabia, no fundo de sua alma, que grandes mudanças estavam se aproximando como uma tempestade inevitável, e ele estava se preparando mental e emocionalmente para o momento que mudaria absolutamente tudo em suas vidas. A noite de quinta-feira, 15 de novembro, começou como qualquer outra noite de desespero silencioso no Le Bernardin. O restaurante tinha apenas 6 mesas ocupadas em um espaço que comportava 50, um número absolutamente devastador para um estabelecimento que costumava ter lista de espera de meses. Sebastian Cross estava mais tenso que uma corda prestes a se romper, sabendo que restavam apenas 5 dias para mostrar resultados milagrosos aos proprietários impacientes, ou enfrentar o fechamento definitivo e a destruição de sua carreira. Malik organizava pratos na área de lavagem com movimentos automáticos quando ouviu Maria, a garçonete, comentando nervosamente com um colega em tom de urgência. "Acabou de chegar o Sr. Harrison. Ele pediu especificamente para falar com o chefe antes de fazer qualquer pedido. Parece muito sério." O nome Harrison fez todos na cozinha literalmente pararem o que estavam fazendo e olharem uns para os outros com uma mistura de esperança e terror. Robert Harrison era um dos homens mais ricos e influentes de Nova York, conhecido por seus impérios de tecnologia e investimentos imobiliários multimilionários. Sebastian imediatamente se aprumou como um soldado, ajeitou seu uniforme com mãos trêmulas e foi até a mesa do cliente com o coração batendo descontroladamente. Malik observou de longe, fingindo trabalhar, a conversa intensa entre os dois homens. Harrison, um senhor distinguido de cerca de 60 anos, vestido elegantemente em um terno que custava mais que o salário anual de Malik, gesticulava enquanto falava com Sebastian. A conversa durou quase 15 minutos tensos, e quando Sebastian voltou para a cozinha, seu rosto estava pálido como papel e suas mãos tremiam visivelmente.
Ele quer algo completamente especial, disse Sebastian para a equipe, com a voz embargada de desespero e oportunidade. Algo que não está em nenhum cardápio da cidade. Diz que está entediado com a comida previsível dos restaurantes de luxo e quer uma surpresa que o emocione. Se conseguirmos impressioná-lo verdadeiramente, ele promete trazer todos os seus contatos milionários de negócios aqui e pode até considerar investir no restaurante. Se falharmos... Sebastian não precisou completar a frase ameaçadora. Todos entenderam perfeitamente que aquela era literalmente a última chance do restaurante sobreviver. Sebastian passou os próximos 40 minutos tentando desesperadamente criar algo especial e único. Ele experimentou diferentes combinações sofisticadas, modificou receitas clássicas francesas e testou apresentações elaboradas que havia visto em revistas gastronômicas. Mas nada parecia funcionar adequadamente. A pressão estava tão insuportável que suas mãos tremiam enquanto temperava os pratos, derrubando ingredientes caros. Isso não está bom o suficiente, murmurava ele obsessivamente, jogando mais um prato fracassado no lixo com frustração crescente. Precisa ser absolutamente perfeito. Precisa ser revolucionário. Malik observava tudo em silêncio forçado, mas sua mente fervilhava com possibilidades emocionantes. Ele sabia exatamente o que poderia impressionar profundamente um paladar sofisticado e entediado como o de Harrison. Durante meses de prática apaixonada em casa, ele havia desenvolvido uma receita especial que o deixava orgulhoso. Frango ao vinho, com especiarias únicas, que combinava técnicas francesas clássicas com um toque pessoal de sabores que remetiam à sua herança familiar e memórias da infância. O prato tinha profundidade emocional, originalidade surpreendente e uma apresentação que poderia rivalizar com qualquer restaurante estrelado do mundo. Quando Sebastian preparou seu sexto prato teste e novamente balançou a cabeça em desespero total, Malik tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com o coração batendo como um tambor de guerra, ele se aproximou do chefe com uma coragem que nem sabia que possuía. "Senhor Cross", disse ele, com a voz firme, mas respeitosa, tentando controlar o tremor. "Posso sugerir algo que pode funcionar?" Sebastian se virou com os olhos injetados de raiva e incredulidade. "O que você acabou de dizer, garoto?" Malik respirou fundo, sabendo que não havia volta e que estava apostando tudo em uma única carta. "Eu tenho uma receita especial que pode funcionar perfeitamente. Algo diferente e único que desenvolvi ao longo de meses." Sebastian gargalhou, mas era uma risada amarga e desesperada, sem humor algum. "Você? O copeiro quer dar conselhos culinários para mim? Essa é definitivamente a melhor piada que ouvi este ano." Mas a situação era tão desesperadora e sem saída que Sebastian, pela primeira vez em sua carreira arrogante, hesitou genuinamente. Ele olhou para os pratos fracassados espalhados pela bancada, depois para o relógio implacável na parede. Harrison estava esperando há quase 1h30, provavelmente perdendo a paciência. "Sabe o que, garoto?" disse Sebastian com sarcasmo venenoso mascarando seu desespero. "Você tem exatamente 2 minutos para me convencer, mas quando fracassar miseravelmente quero você fora da minha cozinha para sempre, sem referências." Malik sabia que aquela era sua única chance na vida, talvez a única oportunidade que o destino lhe ofereceria. Com mãos firmes e confiança que vinha de meses de preparação, ele começou a explicar sua receita com paixão genuína. É frango ao vinho, mas com uma mistura especial de especiarias que desenvolvi estudando técnicas francesas e memórias familiares. O segredo está no tempo de marinada e na combinação precisa de pimenta do reino, paprika defumada, alho fresco e um toque sutil de açúcar mascavo. O molho é feito com vinho tinto premium, mas reduzido de uma forma específica que intensifica o sabor sem deixar ácido ou amargo. Sebastian riu novamente, mas havia uma curiosidade.
crescente em seus olhos desesperados. E você realmente acha que essa receita de criança vai impressionar Robert Harrison, um dos paladares mais sofisticados de Nova York? Malik assentiu com uma confiança que surpreendeu até ele mesmo. Sr. Cross, este prato combina sofisticação técnica com algo completamente inesperado e emocional. Não é apenas comida cara, é uma experiência que toca o coração. O chefe cruel olhou para o relógio implacável novamente, sentindo o peso esmagador do tempo passando. O desespero total venceu finalmente o orgulho ferido. Você tem exatamente 20 minutos, disse ele, afastando-se da bancada com relutância. Mas se você me envergonhar publicamente na frente de Harrison, juro por tudo que é sagrado que faço sua vida um inferno absoluto e destruo qualquer chance que você possa ter na gastronomia. Malik se dirigiu à bancada principal com uma calma sobrenatural que surpreendeu absolutamente todos os presentes. Suas mãos, que lavavam pratos humildemente todos os dias, agora se moviam com a precisão elegante e a confiança de um chefe com décadas de experiência. Ele selecionou cuidadosamente um peito de frango de primeira qualidade, temperou com sua mistura secreta de especiarias desenvolvida ao longo de meses de experimentação e começou o processo de selagem com movimentos fluidos e seguros. A cozinha inteira ficou em silêncio absoluto e tenso. Todos os funcionários pararam completamente suas atividades para observar o jovem copeiro negro trabalhar como se fosse um maestro regendo uma sinfonia culinária. Malik refogou cebolas até ficarem douradas e caramelizadas com perfeição. Adicionou vinho tinto caro e deixou reduzir lentamente até formar um molho encorpado e brilhante. O aroma que se espalhou pela cozinha era absolutamente extraordinário. Rico, complexo, convidativo e completamente único. Sebastian observava cada movimento obsessivamente, esperando por qualquer erro que confirmasse sua superioridade. Mas Malik não cometeu nenhum erro sequer. O jovem preparou uma guarnição elegante de batatas rústicas e vegetais refogados com técnicas que demonstravam conhecimento profundo. A apresentação, final, foi impecável e artística. O frango cortado em fatias perfeitas, o molho brilhante envolvendo a carne como uma obra de arte, e as cores vibrantes dos vegetais, criando um contraste visual que era quase hipnotizante. Pronto, disse Malik, limpando as mãos com a dignidade de um verdadeiro chefe. Sebastian se aproximou do prato como um predador, cheirou profundamente e provou uma pequena porção com ceticismo. Seus olhos se arregalaram completamente em choque. O sabor era absolutamente excepcional, sofisticado, perfeitamente equilibrado e com uma personalidade única que ele nunca havia experimentado antes em toda a sua carreira. Por um momento que pareceu uma eternidade, Sebastian ficou completamente sem palavras, processando o que acabara de experimentar. Depois, recuperando-se do choque devastador, para seu ego, ele disse com relutância: "Leve isso para o Sr. Harrison imediatamente. Agora." Malik entregou o prato cuidadosamente a Maria, que o levou até a mesa do cliente mais importante de suas vidas. Os próximos minutos foram literalmente os mais longos e decisivos da vida de Malik. Ele ficou na cozinha, tentando parecer ocupado, enquanto limpava nervosamente uma bancada já limpa, mas observando discretamente, através da passagem, a reação de Harrison. O homem rico provou o primeiro pedaço com ceticismo evidente, mas sua expressão mudou dramaticamente e imediatamente. Ele mastigou lentamente, saboreando cada nuance complexa do prato, e seus olhos se iluminaram com surpresa genuína. Harrison chamou Maria de volta à mesa e disse algo que fez os olhos dela se arregalarem em completa surpresa. Ela voltou correndo para a cozinha, praticamente sem fôlego. "Ele quer falar pessoalmente com o chefe que preparou este prato", disse ela com excitação mal contida. "Disse que é absolutamente excepcional, que nunca provou nada remotamente parecido em toda a sua vida."
Sebastian arrumou seu uniforme nervosamente e se dirigiu à mesa, preparando-se mentalmente para receber os elogios pelo seu prato revolucionário. Malik ficou na cozinha, com o coração disparado em ritmo impossível, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre de formas que ele jamais poderia ter imaginado. O momento da verdade absoluta havia finalmente chegado. Robert Harrison havia terminado completamente o prato, algo raro para um homem conhecido pela exigência gastronômica. Quando Sebastian se aproximou, esperando elogios pelo seu prato, Harrison sorriu. Chef Cross, em 20 anos frequentando os melhores restaurantes do mundo, raramente provei algo tão excepcional. Sebastian forçou um sorriso, mas sentia culpa crescente. Obrigado, Sr. Harrison. Harrison continuou. Há algo transcendental neste prato. Como desenvolveu esta receita? A pergunta pegou Sebastian desprevenido. Ele gaguejou. É uma combinação de técnicas que venho aperfeiçoando ao longo dos anos. Gostaria de fazer um pedido inusitado, disse Harrison. Quero que prepare este prato novamente, mas assistir ao preparo. Sou entusiasta da culinária. Sebastian sentiu o sangue gelar. Assistir ao preparo? Harrison confirmou. Sim, posso ir até a cozinha? Sebastian tentou ganhar tempo. Nossa cozinha está desorganizada hoje. Mas Harrison já se levantava. Não me incomodo com bagunça. Sem saída, Sebastian o conduziu à cozinha com pernas trêmulas. Todos pararam de trabalhar impressionados. Malik tentou se esconder, mas observava tudo. Pode começar, disse Harrison. Sebastian se dirigiu aos ingredientes com mãos tremendo. Começou a temperar o frango, mas usou proporções completamente diferentes das de Malik. O resultado foi desequilibrado, com excesso de sal. Harrison observava atentamente, sua expressão mudando. Interessante. A técnica é diferente do que imaginava. Sebastian continuou nervoso. No molho, adicionou vinho apressadamente, sem deixar reduzir. O aroma era completamente diferente do original. Harrison provou e sua decepção foi evidente. O sabor era medíocre, sem a profundidade do prato anterior. Chef Cross disse com um tom sério: este prato é fundamentalmente diferente. Como explica isso? Sebastian tentou se justificar. Pequenas variações acontecem. Harrison o interrompeu. Não são pequenas variações. Quero saber a verdade. Quem preparou o primeiro prato? O silêncio foi ensurdecedor. Harrison continuou. Sou empresário há 30 anos. Sei detectar mentiras. Quero falar com o verdadeiro chefe. Malik sentiu que era o momento de se revelar. Com coragem, se aproximou. Senhor Harrison, fui eu quem preparou o prato. Harrison o olhou surpreso, vendo um jovem de 17 anos com um uniforme de copeiro. Você? Harrison perguntou. Qual sua posição? Malik respirou fundo. Sou copeiro, mas estudo culinária por conta própria. Sebastian tentou interromper. Este garoto está mentindo. Harrison levantou a mão, silenciando-o. Pode refazer o prato original? Harrison perguntou. Malik assentiu confiante. Sim, senhor. Harrison se afastou. Então me mostre. Malik se dirigiu à bancada com calma sobrenatural. Suas mãos não tremiam. Movimentos fluidos. Selecionou ingredientes cuidadosamente. Temperou o frango com sua mistura secreta e começou o preparo com elegância natural. A diferença era gritante. Enquanto Sebastian trabalhara nervoso, Malik trabalhava com confiança e paixão. Refogou cebolas perfeitamente. Adicionou vinho no momento exato. O aroma familiar se espalhou pela cozinha. Harrison sorriu. Agora sim, este é o aroma que lembrava. Malik finalizou com a apresentação impecável. Harrison provou e fechou os olhos. Perfeito, exatamente como o primeiro. Virou-se para Sebastian. Você me decepcionou. Mentiu e tentou se apropriar do talento de outro. Dirigiu-se a Malik. Qual seu nome? Malik Williams, senhor. Harrison estendeu a mão. É uma honra conhecê-lo. Você tem talento extraordinário. Desenvolveu esta receita sozinho? Sim, senhor. Estudo há anos.
Quantos anos tem? 17, Sr. Harrison. Harrison olhou a cozinha. Malik, gostaria de conversar sobre uma proposta? Malik assentiu com o coração acelerado. Seria uma honra. Enquanto se dirigiam para a conversa privada, Sebastian ficou na cozinha, sabendo que sua carreira havia terminado. Os funcionários sussurravam sobre justiça finalmente sendo feita. O prato que salvara o restaurante revelara um gênio e mudaria tudo. A conversa entre Harrison e Malik durou 2 horas reveladoras. O empresário ficou impressionado com a história do jovem, sua paixão pela culinária, estudos autodidatas e sonho de cuidar da mãe. Malik, disse Harrison, em 30 anos de negócios, sei reconhecer talento genuíno. Você é um artista nato. Sua receita tem algo que não se ensina, autenticidade e paixão verdadeira. Harrison continuou. Soube que o restaurante está em crise financeira. Tenho uma proposta. Quero comprar o Le Bernardin e fazer você o chefe executivo principal. Malik quase se engasgou. Senhor, tenho apenas 17 anos sem formação formal. Harrison riu. Talento não tem idade. Posso providenciar os melhores cursos e mentores, mas o que você já tem não se compra. Enquanto isso, na cozinha, Sebastian vivia seu pior momento. A notícia da compra se espalhou entre os funcionários. Maria perguntou, é verdade que Harrison vai comprar o restaurante? Sebastian apenas assentiu, destruído. Harrison voltou com Malik. Pessoal, acabei de comprar o Le Bernardin. Haverá mudanças, mas funcionários dedicados terão empregos garantidos. Olhou para Sebastian. Algumas mudanças serão mais dramáticas. A partir de agora, anunciou, Malik Williams é o novo chefe executivo principal. Silêncio total. Alguns olharam com incredulidade, outros com admiração. Sebastian fechou os olhos, humilhação completa. Harrison se dirigiu a Sebastian friamente. Seus serviços não são mais necessários. Pode se retirar. Sebastian tirou o chapéu de chefe lentamente. Malik, você sempre teve talento. Eu estava errado. Peço desculpas. Malik estendeu a mão com dignidade. Sr. Cross, todos cometemos erros. Sebastian apertou a mão e saiu em silêncio, carregando apenas seus pertences e o peso de suas ações. Maria foi a primeira a cumprimentar. Chefe Malik, estou ansiosa para trabalhar com você. A atmosfera mudou completamente. Onde havia tensão, agora havia esperança e justiça. Nas semanas seguintes, o restaurante se transformou. Malik criou um cardápio revolucionário, combinando técnicas sofisticadas com sua história pessoal. A mídia gastronômica explodiu com a notícia do chefe prodígio de 17 anos. Malik Williams. É uma revolução, escreveu o principal crítico. Seus pratos contam histórias e provam que culinária verdadeira vem do coração. 3 meses depois, o Le Bernardin tinha lista de espera de 4 meses. Transformou-se no restaurante mais procurado de Nova York. Uma noite, Malik ligou para a mãe chorando. Mãe, consegui realizar nosso sonho. Sarah respondeu, filho, sempre soube que você era especial. Você provou que com talento e humildade, qualquer sonho pode se tornar realidade. Malik olhou sua cozinha. 6 meses antes era um copeiro humilhado, agora o chefe mais respeitado da cidade. Pensou em Sebastian, que trabalhava num restaurante menor, tentando reconstruir sua reputação. A justiça havia sido feita. A história de Malik inspirou jovens no mundo inteiro, provando que talento não conhece barreiras, que paixão supera obstáculos e que, às vezes, as maiores oportunidades surgem nos momentos mais inesperados. O jovem que lavava pratos agora era dono de seu destino. O Le Bernardin tornou-se símbolo de que sonhos com determinação e coragem sempre triunfam. E Sebastian aprendeu que crueldade e preconceito sempre voltam, enquanto talento genuíno sempre vence. Idades e influenciadores fizeram reservas urgentes para provar a comida do chefe prodígio que estava revolucionando a alta gastronomia. As
Primeiras críticas publicadas foram absolutamente extraordinárias e elogiosas. Malik Williams não é apenas um chefe talentoso, escreveu o crítico principal do mais respeitado jornal gastronômico do país. Ele é uma revolução culinária encarnada. Seus pratos contam histórias emocionantes, despertam emoções profundas e provam definitivamente que a verdadeira culinária vem do coração e da alma, não apenas da técnica fria. Este jovem está destinado a mudar para sempre o cenário gastronômico mundial. 3 meses após a mudança histórica, o Le Bernardin tinha lista de espera de 4 meses, algo inédito na história do restaurante. Malik havia não apenas salvado o estabelecimento da falência certa, mas o transformado no destino gastronômico mais procurado e celebrado de toda Nova York. Harrison estava radiante com o sucesso do investimento. Malik, você superou minhas expectativas mais otimistas. Este não é apenas um sucesso financeiro, é um fenômeno cultural. Uma noite emocionante, após o fechamento do restaurante lotado, Malik ligou para sua mãe com lágrimas de alegria correndo pelo rosto. Mãe, consegui realizar nosso sonho mais impossível. Sarah chorou de alegria e orgulho do outro lado da linha. Filho, eu sempre soube que você era especial desde pequeno. Você provou que com talento verdadeiro, dedicação inabalável e humildade genuína, qualquer sonho pode se tornar realidade. Malik olhou ao redor da cozinha profissional, que agora comandava com autoridade merecida e liderança respeitosa. 6 meses antes, ele era apenas um copeiro humilhado diariamente por um chefe cruel e preconceituoso. Agora era o chefe mais jovem, promissor e respeitado de toda Nova York, comandando uma equipe que o admirava genuinamente. Ele pensou brevemente em Sebastian Cross, que havia encontrado trabalho em um restaurante muito menor e estava, segundo rumores, tentando reconstruir sua reputação através de humildade forçada. Mas a justiça havia sido feita. A história inspiradora de Malik Williams se tornou uma lenda que inspirou jovens de todo o país e do mundo inteiro. Ele provou categoricamente que o talento verdadeiro não conhece barreiras sociais, econômicas ou raciais, que a paixão genuína pode superar qualquer obstáculo aparentemente impossível e que, às vezes, as maiores oportunidades da vida surgem exatamente nos momentos mais inesperados e desesperadores. O jovem que começou sua jornada lavando pratos humildemente agora era dono de seu próprio destino brilhante e sua história estava apenas começando. O Le Bernardin não era mais apenas um restaurante de luxo, era o símbolo vivo e respirante de que sonhos, quando alimentados com determinação inabalável, trabalho árduo e coragem para enfrentar a injustiça, podem se tornar realidade de formas que jamais imaginamos possíveis. E Sebastian Cross? Ele aprendeu da maneira mais dura possível que a crueldade e o preconceito sempre encontram seu caminho de volta para casa, enquanto o talento genuíno e a bondade sempre triunfam no final. Quantas vezes o mundo virou as costas para alguém, só porque ele usava o uniforme errado? Quantas vozes foram ignoradas, só porque vieram da cozinha, do corredor ou de trás de um balcão? Malik não pediu aplausos, ele só queria ser respeitado. E naquela noite, com um simples prato, ele não só salvou um restaurante, ele serviu uma lição que ninguém ali jamais vai esquecer. Se essa história tocou você, deixe seu like e escreva nos comentários o que mais te emocionou. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui a gente continua contando histórias de quem quase ninguém vê, mas que merecem ser lembradas para sempre.